Meu nome é Williams Carlos de Souza França Pereira, esse é o nome todo mesmo. Sou fonoaudiólogo, eu atuo hoje na área de audiologia clínica, que é uma das especialidades que eu tenho, e tenho uma outra especialidade que é chamada de disfagia, que é para atuação com distúrbios alimentares, dificuldades da deglutição, tanto na área hospitalar quanto na área de consultório. Tenho minha formação realizada na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e lá eu tive contato também com alguns aprimoramentos profissionais dentro de hospitais, dentro de clínicas. Teve um hospital que marcou muito a minha formação, foi o Hospital Geral de Bom Sucesso, onde eu fiquei 3 anos e trabalhei com a área de cirurgia de cabeça e pescoço e oncologia de cabeça e pescoço, onde eu ganhei o maior número de conhecimento que eu pude ter nessa área de disfagia. E paralelamente isso em outras clínicas na área de audiologia. Hoje eu atuo em Itabuna, tenho uma clínica de aparelhos auditivos, trabalho com reabilitação auditiva e reabilitação labiríntica, com zumbido, que é uma das terapias mais fortes que eu tenho aqui hoje, porém que poucas pessoas fazem, e no hospital para serviço, na área hospitalar, tanto na unidade de terapia intensiva, na unidade coronariana e no hospital como um todo. Essa era a pergunta que eu não queria responder. Então vamos lá. A fonoaudiologia, ela na verdade, ela caiu na minha vida, vamos dizer assim. Na verdade eu tentava vestibular para medicina e tentei 5 anos. Eu passava para a segunda, cheguei a passar em várias fases para a segunda fase de universidades federais no estado do Rio de Janeiro, mas não emplacava na segunda fase. Batia na trave várias vezes, mas não emplacava. E aí, depois de 5 anos, chegou um momento na minha vida que eu tive alguns problemas familiares, eu não podia mais contar com mais nada nesse sentido de estudar. Na verdade, já tinha desistido até de estudar. E aí surgiu uma oportunidade, eu já tinha feito o vestibular nessa faculdade uma vez, eu fiz para treinar, eu fiz para fisioterapia, e aí passei em segundo lugar, mas como eu fiz para treinar, não fui na Veiga de Almeida. E nessa época que eu estava numa situação bem difícil, eu recebi uma carta da faculdade informando que eu poderia fazer o vestibular gratuitamente. E aí, na época eu trabalhava com um amigo, ele falou, rapaz, vai lá. Eu falei, não tem condições nem de ir, não. Eu morava no interior do Rio, não podia nem ir ao Rio. Ele falou, não, vai lá que eu vou pagar a sua passagem, você vai fazer o vestibular, se você passar depois você vê como é que você faz. Aí quando eu fui escolher a profissão, eu perguntei, porque lá tinha odonto, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. Aí eu perguntei das 4, qual que era a mais barata. Olha que loucura. E aí eu decidi pela fonoaudiologia, descobri a fonoaudiologia assim, passei. E aí nessa época eu fui morar com meu tio falou, ó, bancar tua faculdade eu não posso, mas eu posso te dar casa, comida e roupa lavada. Aí minha mãe falou assim, vai lá, faz. Eu tinha um cheque, eu falei, estourei a conta, me emociona até de lembrar dessas coisas. Estourei a conta, paguei a primeira mensalidade e meti as caras. E aí fui estudando e me virando para poder pagar. Consegui o FIES depois do segundo semestre. E fui me virando eu era conhecidíssimo na pró-reitoria para renegociação semestral. O pró-reitor já sabia meu nome, só faltava falar minha matrícula. Eu chorava que nem eu. Não, você tem que parcelar, você tem que me ajudar, não sei o quê. E aí eu fazia de tudo um pouquinho. Dava aula na faculdade para os outros, eu andava com cachorro no prédio onde eu morava, eu dava aula de judô, eu sou graduado em judô. Eu comecei a montar móveis, eu comecei a montar o que aparecia, tem manual? Tem, eu sei, me dá aí. E aí eu comecei a fazer de tudo um pouquinho, até que um dia eu consegui realmente um emprego. Aí eu fui trabalhar com um call center, com atendimento telefônico. E o call center ele tem uma vantagem que ele conseguiu adequar meus horários. Então eu tinha épocas que eu estudava de manhã, fazia estágio de tarde, trabalhava de noite. Tinha época que eu trabalhava de manhã, fazia estágio de tarde, estudava de noite. Por fim, para eu conseguir terminar tudo dentro dos 4 anos, eu comecei a trabalhar de meia-noite às 6 da manhã, entrar na clínica escola de 7 a meio-dia, ir para o hospital de 1 às 6, entrar na faculdade de 6 às 10h30 e entrar no trabalho de meia-noite às 6 da manhã. Na faculdade eu era o cara que os professores chegavam na sala de aula e perguntavam assim, você que é o Williams? Eu era o problema para muitos professores. Por quê?
eu tinha determinado o seguinte, eu estava numa condição muito adversa. Quando todo mundo tinha tudo, eu não tinha nada. Cara, eu já passei uma semana comendo angu com feijão na hora do almoço e feijão com angu na hora da janta. Uma semana, porque não tinha dinheiro para fazer as coisas. Só que quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, sou filho de açougueiro. Na minha família não tinha médicos, não tem ninguém relacionado à área de saúde, era um sonho meu. Eu numa situação totalmente adversa, eu falei, a única chance que eu tenho aqui é ser o melhor. O professor, se ele chegasse no primeiro dia de aula e desse o assunto do semestre, quando ele chegava para dar aula, eu já tinha lido um livro sobre aquele assunto. Eu era um rato de laboratório, eu era um rato de biblioteca. Rato, literalmente. Na faculdade, no primeiro semestre, teve anatomia. No segundo semestre, eu vi que tinha monitor para todas as áreas. Tinha monitor para psicologia em anatomia, tinha monitor para odontologia, para fisioterapia, não tinha para fonoaudiologia. Aí eu criei uma Kizumba até criar uma bolsa para monitor de fonoaudiologia em anatomia. Aí eu fui monitor de anatomia durante 3 semestres. Aí por fim eu já estava dando aula de anatomia para fonoaudiologia, para fisioterapia, para odontologia. Tudo que era em conjunto, eu estava sendo monitor para todo mundo. Fui monitor em neuro, fui monitor em cirurgia de cabeça e pescoço, fui monitor em estágio supervisionado no hospital. Então tudo que podia fazer, eu fazia. E o professor que chegasse dentro da sala de aula, começasse a enrolar para dar aula, eu era o motivo do problema dele. Porque eu levantava e falava, eu não estou pagando para poder vir para cá para brincar. E aí foi muito engraçado essa questão do primeiro emprego. Porque quando eu me formei, eu tinha acabado de ser demitido do call center. Né? Nesse contexto, a minha vida também mudou de novo, porque aí minha mulher ficou grávida, casei, tive o Arthur. E aí eu fiquei desesperado, correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. A Delvânia também tinha acabado de se formar. E aí surgiu um paciente, num lugar chamado Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Eram 2 horas de trem para ir, 2 horas de trem para voltar, mais 1 hora para comer. E esse cara teve um problema de intubação, que lesionou a laringe dele de um jeito, e ele tinha várias questões clínicas, então ele rodou vários profissionais, ele rodou vários colegas que se formaram com a gente, ninguém queria pegar. E aí a filha dele ligou e falou, me disseram que você é a pessoa que vai conseguir resolver o problema do meu pai. Eu não quis nem saber o que era. Eu falei, não, eu vou, qual é o problema dele? Então eu comecei assim, aí depois eu comecei com home care, bom e velho home care, que passa na vida de todo mundo. Eu sempre tive um network, um contato muito grande. Eu trago comigo uma coisa que um professor me ensinou muito lá atrás. Ele falou, quem não é visto não é lembrado. Não quer dizer que tenha sido fácil. Já teve dia de eu passar 8 horas dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Já teve dia de eu sair de casa para atender 6 pacientes num dia e só consegui atender um. Teve um acidente na Brasil, parou o Rio de Janeiro e você passou o resto do dia sentado dentro de um ônibus num calor absurdo. É a primeira coisa que eu falo da fonoaudiologia hoje, que ela é uma profissão de futuro. A fonoaudiologia já é um profissional de hoje. Você quase não tem fonoaudiólogo. Hoje mesmo eu tenho dificuldade de ter fonoaudiólogos para trabalhar comigo. E é um profissional que vai cada vez mais ser requisitado no futuro, principalmente. É uma área que está em plena expansão, então assim, eu vejo a fonoaudiologia como uma profissão extremamente positiva para o futuro. E para as pessoas que queiram entrar ou que já estão na fonoaudiologia, da mesma forma que o mercado está atraindo e necessita, você não pode vir com qualquer competência. Você tem que vir competente. Você no mínimo tem que falar assim, eu sei isso, sei fazer isso e sei determinar isso. Eu não sei tudo, ninguém sabe. Mas o que você falar que você sabe, você tem que devolver.